E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio por aqui. Nós temos que falar das sondagens sobre os jogadores do Grêmio. Então nós vamos falar sobre Villaçante, vamos falar sobre Cuiabano, vamos falar sobre Gustavo Martins, vamos falar, claro, de Ferreira. E também é preciso falar de Renato e a seleção brasileira, porque as coisas mudaram um pouco com o novo presidente e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a atenção de vocês é com a LR Energia Solar. Para diminuir a conta da sua luz, um calorão em Porto Alegre, precisa do ar-condicionado. Se tem placa solar, isso está resolvido. Então, faça um bom negócio com a LR Energia Solar. 144 vezes no boleto. Só a LR consegue te dar essa condição. Então, entre agora na descrição, fale com eles. Assinou o contrato, ainda ganhou uma camisa do Grêmio. Então, LR Energia Solar é a pedida. Vai diminuir a conta da luz. Vai por mim. Gente, vamos lá. Atualizando as coisas. Aqui a gente está falando dos últimos dias em chegada. Os torcedores do Grêmio estão angustiados, está nervoso e justificadamente. Está preocupado com o avanço e principalmente com uma espécie de superioridade do Grêmio nessas relações de mercado. Eu acho que é preciso ter cautela ainda, tem que esperar as coisas acontecerem, porque vai acontecer. O Grêmio não vai ficar parado do jeito que está. O Grêmio perdeu força com a saída do Soares de forma muito importante e vai recuperar. Vocês podem ter certeza. Os dirigentes do Grêmio não vão demorar muito para apresentar os reforços e a gente vai estar aqui para contar. Mas eu quero falar das sondagens. Eu vou falar do Renato e da seleção brasileira também, mas eu quero falar das sondagens. Porque existem sondagens e também propostas em relação a jogadores do Grêmio. Do Grêmio. Eu conversava ontem, na verdade eu fui atrás de algumas informações ontem para saber dos jogadores da base, se o mercado estava vendo, e eles disseram, ó, César, tem coisa acontecendo com os meninos da base, sim. Eu tava vendo aquele negócio do cara do Santos e tal. Falei com alguns empresários que são importantes no mercado. E existem sondagens importantes com relação aos jogadores do Grêmio. Profissionais. Gustavo Martins, o próprio presidente, naquele conteúdo do Duda Garbi, falou sobre o Gustavo Martins. Muitas sondagens. Muitas sondagens. Ainda não chegando no valor do Grêmio. O Grêmio confia muito, não pretende se desfazer do Gustavo Martins, mas existem no mercado sondagens com cara de proposta, e boas propostas. Tá? Boas propostas. Me falaram, inclusive, entre 4 e 5 milhões de euros pelo Gustavo Martins. Esse um caso. Outro caso, Cuiabano, também recebendo. Esse em valores menores. Menores. Valores que não impactariam tanto, tá? Aí um me falou de uma possibilidade de algum negócio com o Nathan Fernandes, mas eu achei tão baixo o valor que eu acho que o Grêmio nem vai receber os caras, se eles chegarem com esse valor que eles falaram para mim. Então, nem vou levar adiante, que eu acho que o Grêmio nem café gasta, porque é muito baixo, é abaixo de 5 milhões de euros, então duvido que tenha, mas tem gatilho, não, mano, duvido, acho que o Grêmio nem recebe para conversar. E começam aqui duas coisas que estão andando, tá? Uma delas, o Ferreira. O Ferreira, de fato, está fechando com o São Paulo. A informação que eu tenho é que Grêmio e São Paulo já resolveram o problema. Grêmio e São Paulo já acertaram a forma de negócio, tá? É uma compra dos 35% do Grêmio por um valor que eu achei muito bom. Muito bom. Se aproxima de 10 milhões de reais. Muito bom. Tá? Então, Ferreira e São Paulo e Grêmio se acertaram com relação a Ferreira. Negócio fechado entre Grêmio e São Paulo. Mas parece que ainda não resolveu a questão Ferreira-São Paulo, que é salário. Parece que aqui tem um probleminha. Aqui tem um probleminha.
Então, vamos aguardar a solução do São Paulo com o Ferreira para que o Grêmio e o São Paulo anunciem o Grêmio a saída e o São Paulo a contratação do atacante Ferreira, o Ferreirinha. Outro, Vijaçante. Tá? Vijaçante está recebendo muitas sondagens, inclusive do mundo árabe. E aqui, não sei se isso chegou no Grêmio ainda, aqui pode haver algum negócio. O Grêmio quer contar com ele, ele é titular absoluto, mas aqui pode surgir, dependendo do valor que chegar para o Grêmio. Tá? Então, aqui também. Porque a gente sabe que, infelizmente, o Grêmio não pode dizer que não existe jogador inegociável. Se chegar no valor, não tem o que fazer. Principalmente quando esses jogadores acabam recebendo propostas que são, às vezes, 10 vezes maior do que recebem aqui. Então, fica difícil e realmente aí entra aquele conteúdo que a gente fez ontem de a gente estar aí na 4ª, 5ª divisão financeira, que é uma coisa que incomoda muito, mas faz parte do processo também, não tem muito o que fazer. Sobre Renato, tá? É importante a gente colocar que o Renato estava sendo citado por um dos candidatos à presidência da CBF, o Sveiter, tá? E de alguma maneira se falava muito forte no nome do Renato lá. A partir da liminar lá do STF, que recolocou o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF, me parece que isso perde muita força. Muita força. Não me parece que o Renato esteja entre os nomes do Edinaldo Rodrigues para conduzir a seleção brasileira. Porque já teve a oportunidade, já está há algum tempo, foi ele que contratou, inclusive, o Diniz para esse mandato tampão. Então, não me parece que o Renato continue. Se seguir este presidente, se ele for o candidato natural, ele que termina a gestão em 25, ele já disse que depois disso não participa mais. Então, ele comandaria a CBF até o ano de 25, ou seja, mais um ano. Não me parece aqui que ele vá contratar Renato Portaluppi para ser o treinador da seleção brasileira. É importante dizer que se alguma modificação dessas acontecer, nós teremos aí a volta da eleição e que um dos candidatos, que era o favorito à eleição, cita o nome do Renato. Então, me parece que se seguir o Edinaldo Rodrigues, o assunto seleção, mesmo que o Edinaldo esteja procurando um treinador, ele deixou claro ontem que ele não vai seguir com o mandato tampão, ele vai contratar um treinador, e o nome citado neste momento é o nome do Dorival Júnior. Seria ele o treinador escolhido. A gente vai ficar atento. A tendência é de um treinador brasileiro que tenha visibilidade. O Renato, óbvio que é um desses, mas o nome do Dorival é o nome dele. Ou a ideia dele manter o Fernando Diniz, que foi quem foi contratado para ser esse mandato tampão. Eu não sei qual vai ser o caminho, mas me parece que o Renato, a partir desse nome aqui, perdeu força. E lembrando, ele seria muito forte candidato se o Sveiter ganhasse a eleição. Mas aí, com a quebra da eleição, isso mudou um pouquinho. Vamos aguardar. É importante a gente citar isso, porque o Renato é o centro do projeto do Grêmio. O Grêmio perdeu força dentro do campo. O Renato é o centro do projeto. Se sair o Renato neste momento, a situação ficaria ainda mais complexa. Porque tudo foi baseado nele. As renovações, os jogadores, ele que pediu. Então, tudo é baseado nele. Se ele não fica, bom, aí as coisas podem mudar um pouco de figura e isso pode ser determinante aí para esse início de temporada do Grêmio. Então, por que eu cito isso? Porque é algo que a gente está acompanhando no mercado, que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender. E me parece que a partir da recolocação aí do Edinaldo, as coisas mudam de figura lá na CBF e aí não tem nenhuma repercussão direta com o tricolor, mesmo que a CBF esteja procurando um treinador.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.